Presenciar hoje o diálogo entre três amigos do trabalho me fez perceber como as nossas vidas são verdadeiras narrativas, como nós contamos histórias ou somos contados por elas. A vida sempre nos oferece pequenos eventos que nos instigam a refletir sobre algo. Basta que estejamos sintonizados às experiências que nos circulam. Bem, essas três amigas conversavam entre si certamente em relação às suas vidas amorosas, suas ligações afetivas, quando uma delas falou em um tom de meio que desabafo. Ah, mas ele era um monstro. Isso automaticamente me fez pensar como as nossas vidas às vezes são verdadeiras ficções, como os nossos olhares andam pelas ruas buscando a nós mesmos nos outros, talvez o desejo de estar em outras peles, outras existências, tudo em busca de novas possibilidades de vida. Pois bem, essa reflexão sobre o monstro e as ligações afetivas me fez, talvez, querer me aprofundar nesse âmbito ficcional das nossas próprias existências. E me lembrei, imediatamente, de um romance do século XIX, que muita gente conhece, não é? Que é de Mary Shelley, e foi o romance O Frankenstein. Que, na verdade, é o seguinte: o romance sempre vem na capa o nome Frankenstein com a fotografia do monstro, quando o monstro em si era apenas chamado e identificado por monstro. Frankenstein era o Victor Frankenstein, o criador do monstro em si, uma criança prodigiosa que sempre esteve atenta às transformações do corpo e era amante feroz da biologia. Pois bem, o que o monstro tem a ver com esse diálogo entre essas três amigas minhas? E então a reflexão veio de imediato. Será que tu tens sido o monstro das tuas relações? Como é que se constrói esses monstros nessas relações afetivas? Quem os constrói e com que intuito? E quem se deixa transformar por esse aspecto horroroso? É através de qual atitude ou falta de ação, não é? Em relação aos seus... a perceber as características que estão levando a essa transformação da relação amorosa. Pois bem, em um simples resumo, o Victor Frankenstein, que era o cientista, cria então o monstro. Ele é feito, na verdade, de pedaços de corpos humanos diversificados, é um fragmento, não é, de várias partes de diferentes corpos. E quando o Victor Frankenstein, através de uma centelha de eletricidade, dá-lhe vida, ou seja, o recupera, o resgata da morte aquele corpo que anteriormente estava inerte, ele simplesmente não se identifica com aquilo que ele criou. É uma criatura horrenda, na verdade, e esta criatura, com o decorrer da narrativa, deixa transparecer que se trata de uma tensão afetiva com seu criador. Ele começa a perseguir Victor no intuito de entender o mundo e no intuito de entender a sua rejeição, principalmente, que é o que leva ele a ter todo um aspecto horrendo, não só de um exterior, que é discrepante, mas de um interior também. O Victor Frankenstein, então, passa a perseguir o monstro no intuito de aniquilá-lo. O monstro, no decorrer da narrativa, tenta encontrar o seu criador no intuito de saber o porquê da rejeição, por que ele o transformara em um monstro. E já que essa rejeição o leva a fazer sandices e desequilíbrios, como, por exemplo, matar entes queridos do próprio Victor. E o Victor, em contrapartida, tenta aniquilá-lo o tempo todo durante a história. Pois bem, será que você tem sido o monstro da tua relação? Será que existe aí um Victor Frankenstein que a transforma ou o transforma em fragmentos? Eu vou elencar aqui primeiro 5 características que podem denunciar esse tipo de relação na tua vida afetiva. Serão 10, os outros 5 serão dados em um próximo vídeo. Os 5 primeiros são o seguinte: o primeiro aspecto, ele é chamado simplesmente de monstro. Ele não tem uma identidade, não é? Ele é simplesmente identificado como uma criatura horrenda. O segundo aspecto é que ele é um fragmento de pedaços. Ele não possui uma
autonomia, ele não possui uma unidade. Em terceiro aspecto, ele se coloca numa posição de criatura, como se possuísse um dono que a guiasse à verdade. Ou seja, não necessitamos de donos ou de criadores nas nossas vidas afetivas. O quarto, e muito importante, é que ele não aceita o não do Victor Frankenstein. Ele passa a perseguir no intuito de uma rejeição que o deixa em completo desmando, destempero mental. Um quinto aspecto muito importante é que o Victor Frankenstein não tem uma autonomia. Embora ele queira atingir o conhecimento, ele estuda para conhecer a si mesmo e os caminhos que o levam a ser o que são, ele não transforma o conhecimento em ação prática. E conhecimento sem ação prática é ostracismo, é paralisia. Mais vale as ações do que simplesmente ter o conhecimento como ferramenta apenas teórica. Temos que aplicá-la aliás, nas nossas vidas afetivas, nas nossas relações como um todo. Pois bem, eu espero que essas 5 características tenham pelo menos lhe alertado para que, se você esteja transformando alguém no monstro, ou se tem sido tu o monstro de uma relação. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá seu like. Quem sabe por aí não existem pessoas nessa situação em que necessitam serem resgatadas de seus fragmentos e procurem em si uma unidade, uma força. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.